tá? Finalmente saiu notícia boa para Jair Messias Bolsonaro. E em pleno carnaval, e é claro que eu vou trazer essa notícia atualizadíssima que acabou de sair aqui há poucos minutos, gente, tá? A contrapartida, se a notícia é maravilhosa para o Bolsonaro, para o Alexandre de Moraes, ministro do STF, saiu notícia terrível, gente. Por quê? A Polícia Federal acabou de se vingar do ministro Alexandre de Moraes, gente, tá? Saiu agora na imprensa, saiu agora no jornal. A Polícia Federal acabou de se vingar de Alexandre de Moraes. É uma bomba que abalou as estruturas da política e do judiciário. Agora eu vou trazer tudo nos mínimos detalhes para todos vocês. E, gente, tá? Jornalista de esquerda acaba de confirmar notícia terrível sobre Luiz Inácio Lula da Silva, gente, tá? Jornalista de esquerda, jornalista do alto escalão de esquerda, acaba de confirmar a pior notícia sobre o Lula da Silva. E o clima é de velório, gente, tá? Dentro do Palácio no Planalto, os familiares do Lula. Claro que eu vou trazer também essa informação atualizada. Gente, esse vídeo aqui tá lotado de novas informações. Já vou começar aqui já acelerando para o vídeo não ficar muito longo. Eu sei que muita gente aí não tá com tempo para perder. Já, então vamos dando início aqui com as informações. Mas antes, claro, ó, não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar o vídeo aqui o máximo possível que vocês puderem. E acelerando, vamos logo aqui com a primeira informação, gente. Logo de cara, Careca do INSS parece que agora está disposto, após a CPMI do INSS, ir para cima do filho dele, prender o filho dele. E tá agora, gente, tá? Convocando a esposa dele. Eu acho que agora ele não aguentou a pressão e parece que vai delatar. Só que o grande problema é que a CPMI do INSS está muito interessada no que ele tem a dizer exatamente sobre Lula da Silva. E segundo informações aqui do portal de notícias Metrópolis, ele pode sim entregar tudo o que eles querem sobre o Lulinha, o filho do Lula, que está envolvido até o pescoço nesse escândalo de corrupção. Vejam a matéria e entendam a bomba que está sendo preparada contra o Lulinha, filho do Lula. O Lula deve estar desesperado, vejam só. Com as informações dela mesma, da Andresa Matais, careca do INSS prepara proposta de delação premiada. Preso desde setembro, operador do esquema de desvio de aposentadorias avalia acordo após a detenção do filho no fim do ano passado. Aqui foto do careca, né, para você se lembrar do perfil dele. E olha só, o operador do esquema do desvio de dinheiro de aposentados e pensionistas, Antônio Carlos Antunes, o careca do INSS, prepara uma proposta de delação premiada. O careca, como ficou conhecido, está preso desde 12 de setembro do ano passado. Foi aquela bomba naquele dia, né? Ele estava para prestar o depoimento dele no Congresso, na CPMI do INSS, e teve a prisão dele. A coluna apurou que a disposição em delatar cresceu após familiares dele virarem alvo das investigações, especialmente depois da prisão do filho dele, o Romeu Carvalho Antunes. Ele foi capturado em dezembro do ano passado, acusado de ser um dos personagens principais ali, um braço direito do pai no esquema. A CPMI do INSS também mira a Tânia Carvalho dos Santos, que é a mulher do careca do INSS, e no ano passado os parlamentares aprovaram um requerimento para tornar o depoimento dela, para chamar ela, né? Mas a oitiva ainda não foi agendada. Nas últimas semanas, o careca reuniu advogados para colocar no papel a proposta de delação. A coluna apurou que ele está disposto a entregar os seus negócios com o filho do presidente Lula, o Fábio Luiz Lula da Silva Lulinha. Seus interlocutores dizem que as operações envolvem o lobby nas áreas de educação e saúde, bem como o próprio esquema do INSS. O relator das investigações é o ministro André Mendonça, do Supremo, que a gente está falando bastante agora, com o André Mendonça sendo o novo relator do caso do Banco Master. Mas ele lá atrás já era o relator do caso aí da farra do INSS, revelada pelo portal Metrópolis lá em dezembro de 2023. Os negociadores de uma eventual delação têm dúvidas, contudo, se uma proposta seria aceita. O MP não aceitou, por exemplo, a delação do Beto Louco, né, sobre o esquema de corrupção envolvendo a adulteração de combustíveis. O Lulinha vive em Madrid, lá na Espanha, assim como a própria coluna da Andresa Matais revelou, desde que ele mora lá, desde que as investigações sobre o esquema do INSS avançaram. Ele nunca comentou o assunto e coube ao presidente
Lula falar sobre o filho, né? Ele disse o seguinte ao UOL na semana passada: eu chamei meu filho aqui e falo isso pra todo mundo. Olhei no olho dele e disse... E aqui vocês já sabem, né? O Lula, né, teve reunião com seu filho, acompanhado de um advogado, e o Lula disse que se ele cometeu crime vai pagar. Só que os cupinchas do Lula estão protegendo e muito ele lá dentro da CPMI. Só que o grande problema pro Lulinha, o maior problema para o Lula e para o Lulinha, chama-se careca do INSS. O careca do INSS, gente, tá? Viu ele tendo prisão determinada, decretada pelo André Mendonça, viu seu filho, né, decretando prisão, preso por ordem do ministro André Mendonça, e agora ele está prestes a assistir a sua esposa tendo prisão decretada pelo ministro André Mendonça, porque a depender do que acontecer, que ela está sendo convocada a depor na CPMI da roubalheira do INSS, a depender do que acontecer, ela pode sair de lá até presa. Aí é que pega o problema, né? O careca do INSS parece que tá tendo que escolher, né? Ou ele defende a esposa ou entrega o Lula. Ele tem que escolher um dos dois. Parece que ele está disposto para defender a sua esposa a entregar a cabeça do filho do Lula, e o Brasil agradece, gente, tá? Por quê? Na verdade, a gente queria todo mundo na cadeia, né? Porque assim, se o marido é corrupto, o filho é corrupto, será que a esposa também não estava participando desse esquema de corrupção? Uma coisa eu garanto para vocês, para ela ter sido convocada a depor na CPMI do INSS, é porque alguma coisa deve ter feito. E o careca tá desesperado. Nossa, vai levar a minha esposa, a André Mendonça, ela pode ser presa, então o desespero. Então, vamos fazer um acordozinho aqui, eu vou delatar, vou entregar quem vocês querem, e a cabeça que está sendo rifada aqui parece que é a do Lulinha, e por isso que está esse desespero. Deu para vocês entenderem, gente, o desespero? Vamos falar em notícia boa? Nicolas Ferreira falou sobre a escolha do André Mendonça, né? Agora novo relator da CPMI, novo relator do caso, né, do escândalo do Banco Master, e soltou uma bomba para os criminosos envolvidos nesse escândalo. Vejam só. Igor Gadelha, aqui do Metrópolis, buscou o deputado federal Nicolas Ferreira para saber o que ele achou da escolha do ministro André Mendonça como novo relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal. Nicolas disse à coluna que confia na isenção de Mendonça para julgar o caso. O ministro foi indicado ao Supremo em 2021 pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que o classificou como terrivelmente evangélico. Nesta sexta, Mendonça se reuniu com integrantes da Polícia Federal que atuam no caso Master. Além da conversa com os membros da PF, o gabinete de Mendonça fez reunião interna na sexta-feira para definir plano de atuação no processo, segundo também a apuração da coluna Igor Gadelha. E o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, disse a interlocutores que ele tem uma ótima relação com Mendonça. Para saber mais, acesse. É isso aí, gente, tá? Nicolas Ferreira dando a sua opinião com relação a essa mudança de relatoria do escândalo do caso Master, gente, tá? O nosso menino de ouro. E agora chegou a vez da jornalista, tá? Vera Magalhães soltar uma bomba, na verdade, a pior notícia para Lula da Silva, gente, tá? É o Lula, gente, despencando nas pesquisas igual uma jaca podre, e o Flávio Bolsonaro subindo de forma avassaladora. Vejam só. Presidente Lula bem liderando, mas com várias más notícias, vários pontos de preocupação para ele, que é um incumbente, né? Aquela avaliação que havia em dezembro também, de que Bolsonaro havia errado ao apontar o próprio filho como candidato à sua sucessão, ela se dissipou. Hoje, o eleitorado, e isso se deve claramente ao eleitorado de oposição a Lula, entende que foi uma boa escolha. Então, o nome do Flávio Bolsonaro foi assimilado pelo eleitor. Então, só falar em golpe, só falar em preservação da democracia, não vai adiantar para o Lula. Existe um desgaste do governo dele em muitos campos e disseminado pelo Brasil. A vantagem que ele tem no Nordeste, e ele tinha recobrado uma faixa ali de vantagem no Nordeste, nessa pesquisa ele tem uma queda na região Nordeste. E é justamente quando entram em vigor as medidas que ele achava que seriam bem vistas, né, pelo eleitorado mais pobre, como a coisa do imposto de renda, a questão do gás e a questão da energia mais baratos. Então, tem ali muitos pontos de atenção para o presidente, apesar dele liderar em todos os cenários.
É muita tensão, muito motivo para preocupação. Mesmo distribuindo gás, mesmo distribuindo energia mais barata, que alguém vai ter que pagar, né, gente? Diga-se de passagem, alguém vai ter que pagar toda essa conta. O Lula vem, mesmo assim, o Lula vem despencando, caindo, gente, tá? Vem gringolando aí nas últimas pesquisas e a galera do PT, né? Estamos desesperados, o desespero está tomando conta. Falando em desespero, deve ter gente muito desesperada, gente, porque a CPI do crime organizado vai quebrar sigilo da Marides e Dias Toffoli, da empresa e... Gente, eu tô chocada com isso aqui. CPI do crime organizado agora indo pra cima do Dias Toffoli. Tá aqui, gente, tá? A CPI, esse aqui, gente, é o delegado, senador e relator, né, da CPI do crime organizado. Segundo ele, ó, a CPI do crime organizado no Senado Federal deve aprovar a quebra do sigilo fiscal da empresa Marides Participações S.A., que tem como sócio o ministro Dias Toffoli. O requerimento de quebra de sigilo da Marides foi apresentado pelo relator do colegiado, o senador Alessandro Vieira. A proposta tem o endosso do presidente da comissão, Fabiano Cantarato. Gente, até o presidente que é petista, né, o Fabiano Cantarato, também está de acordo aqui com essa informação. Por quê? O Dias Toffoli, ele peitou a Polícia Federal. A Polícia Federal fez um relatório, né, dizendo, olha, tem aqui indícios que ele pode ter recebido 20 milhões num depósito e tal. E o Dias Toffoli disse que, olha, é ilação, esse valor não é esse valor. Então, assim, Dias Toffoli dizendo que a Polícia Federal está mentindo, né? E a Polícia Federal está respaldado, diz que tem ali algumas informações. E aí, gente, quem está mentindo? Aí a CPI do crime organizado está indo para cima do Dias Toffoli para saber se ele realmente vai sustentar essa questão de que a Polícia Federal, né, que as informações são ilações, ou seja, mentiras. Lembrando, gente, tá? Só para título de informação, né? Num passado não tão distante, o Dias Toffoli disse que não tinha nenhuma ligação com o Vorcaro, né? Lembra? Pois é, agora a Polícia Federal revelou que o Dias Toffoli convidou o Vorcaro para ir no aniversário. Então, assim, se ele não tinha nenhum tipo de ligação com o Vorcaro, como que ele convida uma pessoa que ele não tem ligação para ir no aniversário dele? Essa conta também não bate, né, gente? E a Polícia Federal tá entregando tudo. E agora vamos falar, gente, sobre essa informação aqui. Gente, o Lula tá prestes a cair numa cilada sem precedentes. A informação que chega é que se o Lula fizer o que ele está pensando em fazer, ele pode ficar inelegível e fora dessa eleição de 2026. Se o Lula fizer o que ele está pensando em fazer, ele pode ficar fora da eleição de 2026. Para vocês entenderem a notícia que eu vou trazer em seguida, vamos aqui, ó. Desfile em homenagem a Lula pode configurar propaganda eleitoral antecipada, diz André Mendonça. O próprio André Mendonça, que será o novo presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ele assume a presidência do TSE a partir de junho desse ano. Ele está alertando Lula, tá? Que essa homenagem lá no samba, lá, né, no carnaval, pode configurar propaganda eleitoral. Isso pode deixar o Lula inelegível, pode deixar o Lula fora da eleição. Aí, para a esquerdalhada não dizer assim, mas a oposição, isso aqui é um jornal de direita, tá perseguindo o Lula da Silva. E esse aqui? Ex-marqueteiro, gente, tá? Ex-marqueteiro do PT, ou seja, próprio aliado do Lula. Ex-marqueteiro do PT critica Lula e Janja no Carnaval do Rio. Segundo esse marqueteiro, o Lula está dando um tiro no pé. Tiro pode sair pela culatra. Quem que é? Aí vocês estão me perguntando, não é quem que é esse marqueteiro do Lula? Essa belezura aqui, gente, tá? Essa belezura aqui, é umas tranqueiras que tem no PT, né, gente? Meu Deus do céu. Então, esse aqui é o ex-marqueteiro do Lula que tá dizendo, tá alertando. Ex-marqueteiro do Lula, tá alertando. Lula, se fizer essa propaganda eleitoral antecipada, você vai cair. Você pode ficar fora dessa eleição. Você pode ficar inelegível. Próprio ex-marqueteiro que trabalhou anos com Lula, fazendo, né, marketing. É o que Sidone faz nos dias de hoje, gente, tá?
E tá aqui alertando, Gente, o Lula tá sendo avisado, depois não digam que não avisaram o Lula, tá? O futuro presidente do TCE tá avisando, o André Mendonça, o próprio marqueteiro que tá alertando, tem parlamentares da base do Lula que tá alertando, a gente sabe que isso aí rola lá nos bastidores, e o Lula parece que vai pagar pra ver. E o tiro pode sair pela culatra, gente, tá? Tá aqui, ó. Tiro pode sair pela culatra. O próprio marqueteiro de esquerda afirmando aqui essa notícia. E aí, gente, tá? Antes de passar para a próxima informação, que é notícia boa para o Bolsonaro. E aí, o que é que vocês acham? Vocês acham que o Lula vai dobrar a aposta? Vai pagar para ver? Será que ele vai peitar o ministro André Mendonça? Coloca aqui embaixo a opinião aí de todos vocês. Agora vamos para notícia boa, gente, tá? 2 notícias boas para Jair Messias Bolsonaro. E eu nem ia trazer mais vídeo aqui no canal hoje, mas como saiu essa notícia boa pro Bolsonaro, eu não ia, gente, dormir com a consciência tranquila em saber que eu não tinha trazido essa notícia aqui para vocês. Tá aqui na Veja, gente, tá? A vitória de Bolsonaro sobre petista por uso de IA, gente, tá? De inteligência artificial. Gente, é uma bomba estratosférica. Eu tô aqui até agora sem acreditar. Bolsonaro teve vitória na justiça. A justiça foi feita contra um petista. Sim, gente, quer entender por que a notícia é tão boa? Tá aqui, ó. A justiça manda deputado petista. Isso aqui é petista, gente. Isso aqui é unha e carne com o Lindbergh Faria, tá? Esse petista aqui, parlamentar petista, ele divulgou uma foto fake news do Bolsonaro junto com o Daniel Vocaro, acoplando, como se o Bolsonaro tivesse algum tipo de ligação com o Vocaro, como se fosse o Bolsonaro que recebesse o Vocaro em reuniões secretas, fora da agenda, né? Então, ele, para tentar passar pano pro Lula, porque foi o Lula que recebeu o Vocaro, né, nas reuniões secretas fora da agenda. Aí ele, para tentar limpar a barra do Lula, foi lá, divulgou uma fake news. Cadê o Alexandre de Moraes? Isso aqui vai ser incluído no inquérito das fake news ou não vai? Ou aquele inquérito só serve para quem é de direita? É uma pergunta boa, né? Tá aqui, gente, tá? Saiu no Globo. Tá, que notícia boa, gente. Justiça sendo feita, que notícia boa, né? A Justiça do Distrito Federal determinou na última sexta-feira que o deputado federal Rogério Correia, que é esse aqui, ó, do PT, tá? Vice-líder do governo Lula na Câmara, que vergonha, ainda vice-líder do Lula, né? O Rogério Correia, vice-líder do Lula, publique num prazo de 24 horas, e a justiça deu prazo. Correia, ó, você tem 24 horas para pedir perdão pro Bolsonaro. Não, gente, meu Deus, eu não tô acreditando nisso aqui, tá? Uma retratação nas redes sociais. Ele tem 24 horas para fazer uma retratação nas redes sociais por ter divulgado uma montagem que colocava lado a lado o ex-presidente Bolsonaro do PL com o trambiqueiro do Daniel Vocaro, gente, tá? O dono do Banco Master e o ex-presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto. Na decisão, a juíza Patrícia Vasses Coelho também determinou que o parlamentar, que o petista, se abstenha de republicar ou divulgar novas imagens ou montagens produzidas por inteligência artificial envolvendo Bolsonaro, Vocaro ou Campos Neto, sob pena de multa. Se ele fizer isso novamente, vai ser multado. O deputado já apagou a publicação original, mas até o momento da publicação dessa reportagem ainda não havia feito a retratação exigida. Após a decisão, tá, judicial, Rogério Correia afirmou que foi alvo de ação movida por Bolsonaro e aliados e reagiu publicamente. Ficou furioso. Ele foi lá, publicou a fake news e é ele que fica furioso, tá? Em pleno carnaval, eu fui processado pelo detento Jair Bolsonaro. Pois é, foi processado e perdeu. Que vergonha, tem 24 horas para pedir perdão para o Bolsonaro e publicamente nas redes sociais, onde ele foi lá difamar a imagem do Bolsonaro, é a mesma rede social onde ele vai ter que ir lá se ajoelhar, pedir perdão para o Bolsonaro. Gente, eu tô chocada, gente, eu não tô acreditando. Bolsonaro teve vitória na justiça, gente. Essa aqui, gente, porque quando ele postou essa imagem,
a galera da esquerda, os canais aqui, né, as redes sociais de esquerda, tripudiaram. Olha lá, até o Bolsonaro recebeu o Vorcado. E a bolha da esquerda acredita nessas fake news, gente, tá? Agora eles foram lá, colocaram, agora eu quero ver, porque ele vai ser obrigado. Aquela mesma galera que viu, né, a postagem dele, vão chegar lá e vão deparar, gente, mas o meu deputado divulgando fake news, que vergonha. Eu vou até repetir aquela frase do Boris Casoy. Isso é uma vergonha. É o que a turma do PT não cansa de passar, né, gente, tá? Se eles verem uma vergonha, eles vão lá e passam na fila 1 zilhão de vezes, porque eu nunca vi uma gente que gosta de passar vergonha, que é essa turma do PT, gente, tá? Tá aí. Vai ter que pedir perdão pro Bolsonaro e publicamente. Jornalista, gente, tá? Do alto escalão da Globo, que acaba de soltar uma bomba contra o ministro Alexandre de Moraes, gente, tá? Tá aqui, jornalista do alto escalão aqui, gente, tá? Da Globo, acabou de soltar uma... Na verdade, desceu a lenha no Alexandre de Moraes, né, gente, tá? Massacrou o Alexandre de Moraes e de quebra ele teve acesso a uma informação que vocês vão ficar de queixo caído, gente, tá? Alexandre de Moraes deve estar furioso com o vazamento aqui dessa notícia. Quer saber que bomba é essa? Assista até o finalzinho. Então, eles estavam muito furiosos com o fato da Polícia Federal tomar conhecimento dos erros e dos problemas do Toffoli. O que mostra também como eles gostariam de ser invulneráveis, como eles gostariam de estar completamente longe de qualquer possibilidade da Polícia Federal entender o processo deles. Eu acho que isso não vai ser possível. Especificamente não vai ser possível sobre um desses ministros, que é o Alexandre de Moraes. A Polícia Federal vai ter que falar que a mulher dele tinha um contrato de 30 a 29 milhões com o Banco Master. A Polícia Federal possivelmente vai encontrar algumas conversas dele com o Banco Master. Ela tem que registrar, ela tem que apresentar isso. Ela não pede o impedimento de ninguém, ela não defende o impedimento de ninguém. Ela apenas registra o que acontece nos seus inquéritos e apresenta ao juiz como manda a lei. Agora, nós precisamos tomar conhecimento desses fatos, porque pode haver uma pressão sobre a Polícia Federal. E se houver uma pressão contra a Polícia Federal, quem pode estar do lado dela? Apenas a opinião pública. Ela terá a obrigação de vazar esses fatos para que a imprensa divulgue e a opinião pública tome conhecimento. Então, acho que essa reunião foi muito clara sobre o espírito de corpo, sobre o corporativismo do Supremo Tribunal Federal, sobre como o Supremo Tribunal Federal despreza os fatores mais importantes da ética no julgamento de um processo, na presença de um processo. Isso é que é escandaloso. Ter vazado não é escandaloso. O escandaloso é o que eles pensam, é o que eles demonstraram nessa reunião. Portanto, é importante também observar que o que eles pensam e o que a sociedade pensa é muito diferente. É difícil você apresentar uma nota dizendo que um Toffoli é um homem de uma moral elevada, que um trabalho magnífico, que, no entanto, vai deixar a relatoria. Se ele tem tantas qualidades, por que ele vai deixar a relatoria? É uma contradição que todos veem, todos sentem, às vezes até riem. Então, é importante que a gente fale um pouco nesse tom para a gente ver na cabeça de alguns brasileiros como eu, como as coisas estão se passando. Gente, acho que foi a primeira vez na vida que eu vi o Gabeira falando alguma coisa que presta dentro dessa mídia de esquerda, gente, tá? Desceu a lenha no ministro Alexandre de Moraes, no Dias Toffoli, principalmente nos dois, né? E Alexandre de Moraes, gente, tá? Segundo o Gabeira, a Polícia Federal agora tem que ir pra cima do Alexandre de Moraes, para que ele explique. Inclusive, ele acabou de dizer aqui, ó, gente, possivelmente a Polícia Federal já tem em mãos, inclusive daqui a pouco, gente, daqui a pouco, a Polícia Federal acabou de se vingar do Alexandre de Moraes. É outra informação, outra bomba que eu vou trazer daqui a pouco. Porque aqui o próprio jornalista Gabeira, da Globo, acaba de explodir que, olha, a Polícia Federal, para enviar esse relatório para o Faquinha, porque teve sim conversas comprometedoras que complicam a vida de Alexandre de Moraes. Por isso que eles aguardaram o tempo certo para enviar isso para o STF. Agora, para entender essa questão
do tempo certo, aí você vai entender assistindo esse outro vídeo, gente, tá? Ao que tudo indica, a Polícia Federal fez uma jogada de mestre, gente. Isso aqui para pegar o Alexandre de Moraes. Ao que tudo indica, a Polícia Federal está orquestrando uma jogada para pegar, depois de derrubar o Dias Toffoli, agora a intenção é pegar o ministro Alexandre de Moraes. Por quê, gente? A Polícia Federal já tinha em mãos as conversas do ministro Alexandre de Moraes, porque segundo ali a Polícia Federal, o Alexandre de Moraes também foi mencionado, tá? Nas conversas do Vorcaro, tem menção a Alexandre de Moraes no celular do Vorcaro, só que o que os jornalistas aqui, isso aqui é jornalista de verdade, tá? O que eles descobriram é que a Polícia Federal esperaram o momento certo para agir. E qual que era o momento certo para agir? Com Dias Toffoli fora da relatoria. Gente, que bomba é essa que a Polícia Federal explodiu contra o Alexandre de Moraes, gente, tá? Numa tacada de mestre, a Polícia Federal esperou o momento certo para entregar esse relatório no STF, agora, né, que está sob relatoria do André Mendonça, porque quando estava nas mãos do Dias Toffoli, a Polícia Federal sabia o que o Dias Toffoli fazia. O Dias Toffoli ia sentar em cima, ia engavetar, não ia fazer nada, colocar sigilo. Mas com o André Mendonça na jogada, a coisa muda e a Polícia Federal então decidiu mandar tudo sobre Alexandre de Moraes para o STF. Gente, que tacada de mestre da Polícia Federal. Assistam. Agora, mais um detalhe, Cauti, aí já passo para você. O relatório da PF sobre o caso, o escândalo do Master, abre então caminho para um novo envio ao Supremo com dados apreendidos de executivos do banco envolvendo agora outro ministro, o Alexandre de Moraes. Informações indicam que Moraes trocou mensagens com o Daniel Vorcaro e também foi citado em conversas sobre pagamentos. O relatório sobre Alexandre de Moraes ainda não foi liberado porque haveria um receio de arquivamento caso fosse enviado diretamente ao ministro Toffoli, que tomou as decisões diferentes das orientações da PF. Então, com a saída do Toffoli da relatoria, o caso passando agora para André Mendonça, a mudança altera o andamento das investigações, então a Polícia Federal deve entregar até o fim da próxima semana dados, né, o material colhido também em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Paula, o telefone do Vorcaro demonstra com mensagens, com provas, com documentos, né, com números, aquilo que a gente vinha falando aqui na Oeste já há muito tempo, que o Supremo Tribunal Federal se tornou um grande balcão de negócios, se tornou um grande bazar, né, um suque árabe, onde as decisões são tomadas na base do pagamento, que é isso que de fato está acontecendo, é isso que essas informações estão mostrando, que decisões judiciais não foram tomadas na base de questões jurídicas, mas na base de pagamentos, aquilo que a gente já sabia que vinha acontecendo em outras ocasiões, porque quando a gente vê esposas de ministros do Supremo defendendo empresas que depois são absolvidas pelos próprios maridos, é óbvio, por multas bilionárias ou por outros casos, é óbvio que isso não foi de graça, né? E agora o Vorcaro, que demonstra que os pagamentos foram para vários ministros do Supremo, de novo, o caso escandaloso do contrato de 130 milhões de reais com a esposa do ministro Alexandre de Moraes, que ainda mais escandaloso é que, além dela não ter nenhum preparo adequado para isso, ter um escritório de terceira linha, não ter atuado em basicamente nada, senão em um processo que perdeu, além disso, Alexandre de Moraes vai lá e fala no meio da Corte Suprema que está tudo bem e que não podemos condenar esposas somente porque elas defendem empresas que depois são julgadas pelos maridos. É o cúmulo do absurdo e do fato que no Supremo, até pelas frases que a gente está vendo aqui, eles que estão vendo nessas gravações, nesses relatos, eles se acham impunes. Eles se acham completamente imunes de qualquer crítica ou de qualquer atuação. E quando a Polícia Federal produz um relatório desse tamanho e entrega isso para o presidente do Supremo, dizendo, tem casos que tem indício de crime aqui, você não vai verificar o mérito, mas acusa quem fez a investigação, não fica escandalizado porque tem indício de crime envolvendo o ministro do Supremo, mas acusa a Polícia Federal de ter ido além das suas prerrogativas. E o que o delegado da PF tinha que fazer? Ignorar sumariamente isso? Mas, obviamente, em sorte que a Polícia Federal não responde apenas a uma ordem do andar de cima, mas cada delegado tem um mínimo de autonomia e também dignidade, viu aquilo e fez o seu dever. Produziu uma série de provas que levaram à queda da relatoria do ministro Dias Toffoli. Se estava tudo bem. Gente, tá explicado, tá? Para um bom entendedor, um piga uma letra, tá explicado, né? Naquela reunião secreta que vazou aí na imprensa, né? Onde resultou na expulsão do Dias Toffoli da relatoria do caso Master. Vocês viram lá, inclusive eu trouxe aqui no canal para vocês, que o ministro Alexandre de Moraes, ele criticou duramente, ele detonou a
Polícia Federal. Ficou bem claro que o ministro Alexandre de Moraes estava extremamente incomodado com a forma como a Polícia Federal vem conduzindo todas essas investigações, elaborando relatórios e entregando direto para o presidente da Suprema Corte. O ministro Alexandre de Moraes se mostrou extremamente irritado, furioso e incomodado com essa conduta da Polícia Federal. E agora, a notícia que acaba de chegar é que a Polícia Federal, numa tacada de mestre, uma jogada de mestre, esperou, tá? Primeiro eles enviaram o primeiro relatório, entregando a cabeça do Dias Toffoli, porque a Polícia Federal estava ali esperando que o Dias Toffoli fosse afastado. Aí sim, afastado o Dias Toffoli, aí a Polícia Federal foi lá e entregou a cabeça do ministro Alexandre de Moraes, gente, tá? Então, assim, agora com a relatoria sobre o André Mendonça, a coisa mudou completamente de figura e a Polícia Federal, ao que tudo indica, tá preparando aí uma vingança contra o ministro Alexandre de Moraes, que agora, há poucos dias, né, criticou a conduta da Polícia Federal.